As sete maravilhas do mundo antigo. Quem é que escolheu? Quando a gente pensa nesse tema, e quem pode ter escolhido, talvez venha à nossa cabeça a maneira mais fácil, que seria uma grande comissão técnica que sentou, né, aqueles juízes, o júri sentado, escolhendo, olha, mas essa foi construída com tal material, essa foi feita por tal artista, essa participaram tais pessoas, algo que pudesse ver os projetos, como se fosse um verdadeiro concurso. A verdade é que não foi assim. O motivo é muito mais humano, muito mais natural do que nós podemos imaginar. Não foi um júri que escolheu as sete maravilhas do mundo antigo. Quem escolheu essas sete maravilhas foram viajantes e escritores gregos que passeavam pelo mundo, viajavam pelo mundo, exatamente como a gente gosta de fazer hoje em dia, e ficavam admirados com aquilo que eles estavam vendo, com aquelas obras, com aquelas esculturas. E o que eles começaram a fazer? Tipo um diário de viagem, algo que eles colocassem no papel as impressões que eles tiveram, os monumentos que eles viram, fazendo um elenco daquilo que era imperdível. Sabe quando a gente volta de viagem, que você vai conversar com seus amigos e vai contar, olha, lá no Egito eu vi a pirâmide de Quéops, é maravilhosa, mas vocês não imaginam que também existem outras pirâmides. Existem mais de 100 pirâmides no Egito. Antes da primeira, da pirâmide de Quéops, a gente teve a primeira verdadeira pirâmide, a pirâmide vermelha, que foi feita pelo pai do Quéops. Imagina você contando isso para os seus amigos. E aí você começa a dizer, olha, o que eu mais gostei no Egito foi, claro, a pirâmide de Quéops, maravilhosa, mas eu também adorei a pirâmide vermelha, adorei o túmulo do Ramsés VI, que é decorado de uma maneira belíssima, que fica lá no Vale dos Reis. E aí você começa a contar e vai fazer um elenco para esse seu amigo, esse seu familiar, que vai fazer uma próxima viagem para o Egito, aquilo que ele não pode deixar de ver, aquilo que ele não pode perder. Foi assim que surgiu a lista das sete maravilhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não eram sempre as mesmas, porque cada pessoa tem uma impressão, cada pessoa teve uma sensação olhando esse monumento, olhando essa escultura. Então, o que para mim podem ser as maravilhas, talvez para outra pessoa sai uma delas e entra outra. Então, essa lista das sete maravilhas mudava, não era sempre o mesmo elenco de monumentos e esculturas. Ali, mas então por que a gente sempre fala das mesmas sete maravilhas do mundo antigo? Porque nós temos uma lista mais famosa. A lista mais famosa é de Antípatro de Sidon, que escreveu em versos como seriam essas maravilhas. Então, ele vai fazer essa lista ali mais ou menos em torno de... Não é uma lista, né? São versos. Em torno de 140 antes de Cristo. O Antípatro de Sidon viveu em Roma, inclusive, e tem um ponto interessante. Essas sete maravilhas do mundo antigo, cada uma foi construída em um período da história e está em um determinado lugar. Está no Egito, ou na Grécia, ou na Turquia, né? No mundo grego em si, quando a gente fala de Turquia nessa antiguidade, a gente tem que lembrar que boa parte da Turquia era grega. A gente tinha cultura grega, que mais tarde foi dominada pelos romanos, assim como foi o Egito também. E o Antípatro de Sidon, quando escreve esses versos falando das sete maravilhas, já não existia, por exemplo, o Colosso de Rhodes, que foi, entre as sete maravilhas do mundo antigo, aquela que durou menos tempo. Todas ao mesmo tempo, vamos dizer, um viajante que fosse passear por esses lugares para ver todas as maravilhas do mundo antigo juntas, teria que viajar no século III a.C. Ou seja, se estamos falando aqui do Antípatro de Sidon em torno de 140 a.C., ele não viu as sete maravilhas juntas e tampouco pôde ver o Colosso de Rhodes. E quais são essas sete maravilhas do mundo antigo? Bem, agora eu vou colocar a nossa primeira imagem. A mais famosa e aquela que nós ainda podemos ver é a pirâmide de Quéops. É a única dessa lista que nós vamos falar hoje que ainda existe, que ainda a gente pode olhar e ficar boquiaberto, porque não tem outra coisa para dizer quando nós estamos diante dessa maravilha, que foi feita com cerca de 2.300.000 blocos de pedra, que pesavam entre 2,5 toneladas e 15 toneladas. Uma curiosidade, nós não vamos falar muito sobre cada uma das maravilhas, mas eu vou falar uma curiosidade pelo menos de cada uma. Uma curiosidade que sempre vem à nossa cabeça, que uma obra grandiosa como essa só pode ter sido construída por escravos.
Isso é um erro histórico que surge principalmente do texto de Heródoto. O que nós sabemos hoje em dia? Nós já temos documentos que foram encontrados principalmente com o trabalho de arqueologia, que nos mostram que as pirâmides foram construídas por trabalhadores que tinham orgulho, tinham verdadeira... para eles era um grande orgulho, era um grande feito poder participar da construção do túmulo do faraó. Imaginem que o faraó era a figura divina na Terra. O quão era importante para uma pessoa ter a oportunidade de participar da construção do túmulo dele, que é algo que vai durar eternamente, praticamente, como a gente vê a pirâmide até hoje. Então, nós sabemos que as pessoas que trabalharam na pirâmide de Quéops foram remuneradas, mas não com moeda, porque naquela época não existia moeda ainda. Estamos falando de uma construção que foi realizada em torno de 2600 antes de Cristo. A moeda vai surgir muito depois disso, adivinha onde? Na Turquia também. E eles eram pagos com alimentos, com vestimentas, com água, com cerveja, o que tira essa hipótese do Heródoto, que disse que a pirâmide de Quéops foi construída por escravos. E é interessante a gente pensar que aquela que ainda está em pé até hoje, a pirâmide de Quéops, vocês já imaginaram? Vamos pegar um personagem famoso, né? Porque vários personagens famosos viram essas maravilhas e viram a pirâmide de Quéops. Imaginem a Cleópatra. Cleópatra VII, que foi, né, a Cleópatra famosa, faleceu lá em 30 a.C. Imaginem que a Cleópatra, quando viu a pirâmide de Quéops, a pirâmide de Quéops está na linha do tempo muito mais... a Cleópatra está na linha do tempo muito mais longe da pirâmide de Quéops do que da gente. Vocês já pensaram sobre isso? Eu gosto de fazer essas reflexões, porque assim, a gente pensa, a gente coloca tudo no mesmo pacote, às vezes, né? A Cleópatra está no Egito, então está tudo ao mesmo tempo. Não, a Cleópatra viveu muito tempo depois da pirâmide de Quéops, que foi construída em 2600 a.C., aproximadamente. Então, na linha do tempo, a Cleópatra está mais perto de nós do que da própria pirâmide, e claro que ela deve ter ficado admiradíssima com essa construção, que na época dela já tinha 2600 anos de idade. Incrível, né? A gente pensar sobre isso. E aquilo que eu comentei no início da aula, que essas obras grandiosas, essas esculturas, esses monumentos, ficaram famosos na história justamente porque eles conseguem nos mostrar o quanto o ser humano é capaz de ultrapassar os limites da técnica, de materiais construtivos, de projeto. Quando a gente realmente quer fazer alguma coisa, a gente é capaz de fazer. E isso é a grande lição das 7 maravilhas do mundo antigo. E até a próxima aula.